estimados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queridos irmãos, iniciamos neste domingo um novo ano litúrgico e um novo tempo litúrgico, o Advento, né? E a palavra Advento significa vinda, presença, chegada. No mundo antigo, indicava a visita, né, do rei ou até mesmo do imperador a uma província. Na linguagem cristã, refere-se à vinda de Deus, à visita de Deus, à encarnação do Verbo, né, do Emanuel, do Deus conosco. Indica a sua presença neste mundo. E é um mistério, né, que envolve totalmente, né, o tempo e também a história, mas que conhece dois momentos que são culminantes. O da encarnação, né, 2000 anos atrás, em Belém, e o nascimento, né, e também a sua parousia, a sua vinda gloriosa. São Bernardo de Claraval, queridos irmãos, nos ensina que existem três vindas dessas de Jesus. Ele diz, a primeira ocorreu há mais de 2000 anos atrás, né, na humildade de uma manjedoura em Belém. A segunda vinda, por sua vez, ela é intermediária, que pode acontecer todos os dias, né, por meio dos sacramentos, sobretudo pela confissão e pela Eucaristia, né, o Cristo que nos visita constantemente, todos os dias. Essa vinda, essa visita acontece sempre, né, e todas as vezes que nós nos colocamos diante da sua presença. E é justamente essa vinda para a qual devemos nos preparar no tempo do Advento, né? Não somente relembrar o nascimento de Jesus, que aconteceu em Belém, mais de 2000 anos, mas também preparar o coração para recebê-lo todos os dias, porque essa visita ela tem sido constante. E a terceira vinda, diz-nos São Bernardo de Claraval, será a vinda definitiva, a vinda gloriosa de Jesus no fim dos tempos, quando ele se assentará no trono de glória para julgar os atos da humanidade. E é exatamente sobre a promessa da vinda do Salvador e também das suas consequências que nos fala a liturgia da palavra neste primeiro domingo do Advento. Vejam bem, queridos, a primeira leitura desse dia é retirada do livro do profeta Jeremias e situa-se numa época muito difícil, muito conturbada, muito complicada para o povo de Deus. Na ocasião, a cidade de Jerusalém estava cercada pelo exército babilônico. No entanto, nesse contexto de iminência, de uma catástrofe, de um momento difícil, vivido pelo povo, que ressoa esse anúncio profético de Jeremias que diz: eis que dias virão, diz o Senhor, em que farei cumprir as promessas de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça. Diante de um momento conturbado, o profeta emite esse oráculo, trazendo esperança, para aquele povo um tanto desacreditado mediante as realidades que estavam vivendo, da pressão do exército inimigo, que queriam deportá-los para a Babilônia. Sendo assim, queridos, o profeta, ele anuncia que Deus não se esqueceu da promessa messiânica que fez a Davi. Não é? Ou seja, o Senhor se compadecerá do seu povo e não permitirá, que eles sejam governados, por um rei que não tem vínculo algum, com o Deus verdadeiro, com o Deus supremo. E por isso ele que se faz presente, ele fala através do profeta: eis que dias virão em que farei cumprir as promessas dos bens futuros. Sim, o Messias, o verdadeiro rei,
ressurgirá. O Messias, o verdadeiro rei, ressurgirá, pois o Senhor é fiel à sua palavra. E trata-se, queridos, sem sombra de dúvidas, ao relermos esse texto à luz do Novo Testamento, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele sim, com a sua entrega, com a sua vida, com todos os seus feitos, tudo que ele realizou neste mundo, ele sim realizou o julgamento e a justiça. Tudo que havia sido anunciado, prometido, desde o Antigo Testamento, outrora anunciado pelos profetas, se cumpre na pessoa, na missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E na mesma linha, queridos, o Evangelho deste dia apresenta-nos o anúncio feito por Jesus de que a libertação está próxima, E ao anunciar, queridos, a vinda do Filho do Homem, ou seja, a vinda de Jesus no final dos tempos, o evangelista, ele utiliza de uma linguagem cheia de sinais catastróficos, que à primeira vista nos podem, inclusive, amedrontar. E aí, no entanto, essa linguagem utilizada pelo evangelista é a mesma linguagem simbólica, usada pelos profetas para falar do dia do Senhor, do dia da intervenção de Deus na história, dessa intervenção que marcará o fim de um mundo marcado pelo pecado, pela divisão, pela violência, e o surgimento de um mundo novo, um mundo de graça e de santidade. Então, queridos, diz-nos ainda o evangelista: então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Essa é a promessa do Cristo para todos nós. Queridos, Jesus é o Messias de Deus, e Ele vem até nós, como disse, todos os dias, e a sua vinda, ela provoca uma transformação, essa visita do Cristo, quando nós aceitamos de coração aberto, ela provoca em nós essa transformação, essa mudança, ela nos traz esperança, nos traz alegria, nos traz a fé e perseverança. Ou seja, cada visita de Jesus à nossa vida, ela não provoca terror ou medo, mas libertação e felicidade. É exatamente isso que esse encontro com Cristo, que essa visita tão extraordinária provoca em nossos corações. E a segunda leitura, queridos, traz o elogio do apóstolo Paulo à comunidade dos Tessalonicenses, onde ele reconhece que a comunidade já está vivendo os ensinamentos outrora transmitidos por ele. Mas ele não se contenta, embora ele perceba que estão cumprindo fielmente ali tudo que ele havia ensinado, estão colocando em prática a palavra, porém, ele diz, fazei progressos ainda maiores, ou seja, não se dá por satisfeitos. E aí, queridos, o verbo utilizado por Paulo expressa uma ideia de abundância. Mas por que isso? Porque, na verdade, não existe ponto de chegada na vida cristã. Não existe ponto de chegada na vida cristã. Esse progresso é contínuo. E todos os dias nós devemos caminhar na presença de Deus. Que bom, que ótimo que hoje eu já sou uma pessoa muito melhor do que eu era antigamente. Deus seja louvado por isso. Mas eu posso melhorar todos os dias. E aí essa insatisfação deve estar sempre muito presente no meu coração, no sentido de que eu já cheguei até aqui, mas eu posso conseguir ainda mais. Até porque, queridos, a nossa meta é o céu. E até chegar esse momento em que nós seremos entronizados na glória celeste, e lá gozaremos da presença do Deus conosco, do Emmanuel, nós precisamos peregrinar neste mundo. Então, a dedicação
essa busca constante, não é? Esse comprometimento com a prática da palavra, com a conquista das virtudes, com a prática do bem, do amor, tudo isso está sempre muito presente em meu coração. Ou seja, eu já consegui, eu já escalei na minha vida espiritual, né? Eu já escalei bastante, né? Mas ainda falta um caminho a ser percorrido, e eu me dedicarei, né, para que de fato eu consiga um dia contemplar a face de Deus. Então, queridos, nos esforcemos, não é? Porque o ponto de chegada é o reino celeste. Até lá, nós precisamos lutar. Enquanto estivermos neste mundo, temos sempre que progredir, né? Progredir na oração, progredir na conversão, porque a conversão ela deve ser diária. O tempo todo o pecado está batendo na nossa porta, e se você não estiver fortalecido pela graça, você acaba cedendo, porque nós somos frágeis, né? Imperfeitos. Então a gente precisa lutar todos os dias para converter o nosso coração e não nos afastarmos da presença do Senhor, e também, amados irmãos e irmãs, progredir no conhecimento, né? O que nós sabemos e ouvimos ou conhecemos de Deus é muito pouco diante daquilo que Ele é verdadeiramente. Então, eu preciso buscar conhecê-lo na palavra, na doutrina da igreja, nos ensinamentos, enfim, tudo aquilo que eu tenho à minha disposição para aprofundar a minha fé e o meu conhecimento a respeito do Cristo, do Senhor. Queridos, por fim, o tempo do advento que estamos iniciando hoje, né, neste domingo, nos leva a recordar aquele que já chegou, porque nós sabemos que o Cristo nasceu há 2000 anos, não é? Há 2000 anos ele nasceu em Belém, não é? E também a acolher a sua vinda incessantemente presente, não é? E por último, preparar-nos para o dia da sua vinda gloriosa, não é? A sua volta prometida, volta esta da qual ele nos fala no Evangelho de hoje. E este é justamente o paradoxo da nossa fé. É recordar quem veio, porque celebramos o nascimento do Cristo, né? A partir da acolhida de quem nunca foi embora, né? Ele nunca foi, ele sempre esteve presente. Embora ele tenha ascendido aos céus, mas ele prometeu que permaneceria conosco todos os dias até o fim dos tempos, para preparar-nos justamente para um dia recebermos a Ele que voltará, não é? Que voltará na sua parousia. E o paradoxo consiste em que o sujeito é a mesma pessoa, aquele que já nasceu na gruta de Belém, aquele que nos visita todos os dias, que está presente no meio de nós, não é? Que São Bernardo chama dessa visita intermediária, não é? E de que um dia voltará, porque nós sabemos que Ele está nos céus e que voltará para julgar os vivos e os mortos, separar os bons dos maus, não é verdade? O julgamento final. Então, queridos, justamente esse tempo, a igreja muito pedagogicamente propõe para nós, para que nós meditemos sobre essa realidade tão importante, né, tão essencial para a nossa salvação. De fato, a salvação nos visitou, a salvação está presente, a salvação virá até nós. Então, preciso viver esse tempo de graça com o coração voltado para o Senhor, não é? E esse tempo de advento, queridos, precisa ser de fato um tempo de graça na minha e na tua vida, não é? A igreja não nos apresenta, queridos irmãos, os tempos litúrgicos por acaso, não. É para preparar-nos, né? Preparar-nos de modo que, meditando os mistérios da vida de Cristo, seja o seu nascimento, a sua vida pública, a sua morte e ressurreição, possamos conhecê-lo, imitá-lo, para um dia chegarmos na eternidade feliz. E eu preciso me comprometer com isso. Então, não dá para entrar num novo ano litúrgico, não dá para entrar num novo advento sem essa disposição interior. Eu quero viver esse tempo de graça, verdadeiramente. Por isso, queridos, a igreja nos convida à vigilância, à oração, à penitência. Aproveite esse tempo para fazer um bom exame de consciência. Se perguntar,
Será que eu tenho me preparado para receber o Cristo todos os dias? Será que o meu coração está preparado para recebê-lo todas as vezes que Ele me visita na palavra e na Eucaristia? Eu tenho feito do meu coração, ou pretendo fazer do meu coração, uma manjedoura, não é? Para que o Cristo possa nascer e fazer morada em mim? Tudo isso, queridos irmãos, para que de fato aconteça, é necessário que eu me disponha diante da presença do Cristo e decida renunciar à vida velha de pecado, renunciar aos meus caprichos, renunciar a tudo aquilo que é obstáculo, pedra de tropeço, para que eu possa progredir cada vez mais na perfeição de vida cristã. Caso contrário, eu permanecerei nesse círculo vicioso, na mesmice da vida. E não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Ele espera de nós. Então, queridos, nos comprometamos, vivamos intensamente, procuremos de fato viver esse tempo de advento, esse tempo de Natal, com o coração voltado para Ele, disposto a viver uma realidade nova. Eu quero sim, Jesus, ser um homem novo. Eu quero sim, Jesus, ser uma mulher nova. Eu quero, Jesus, estar preparado para a Tua vinda, para a Tua vinda. Eu quero, de fato, estar em comunhão contigo todos os dias. Sim, queridos, preparemo-nos, despertemos, levantemo-nos, nos coloquemos, diante da presença do Rei, do Emanuel, do Messias, do Deus conosco, que está aqui, que já está aqui no meio de nós. Vejam, queridos, nesta expectativa, nesta ânsia pela vinda do Senhor, nós sempre podemos progredir, como disse, e crescer mais, para que sua chegada seja preparada do modo mais perfeito possível, do modo mais perfeito possível. Então, é compromisso, é generosidade no serviço, é de fato entender que Natal não é Papai Noel, Natal não é tanto de coisas que a gente vê por aí. Não, Natal é o nascimento, é a visita do Cristo, do Redentor, do Salvador à humanidade. Natal é tempo de graça, a salvação nos visitou, a salvação está aqui, presente no meio de nós. Portanto, queridos, a liturgia desse domingo nos ensina esse dinamismo do crescimento, do progresso, com vistas ao reencontro definitivo com o Senhor. Então nós veremos no próximo domingo ainda Jesus que fala sobre a sua vinda gloriosa, porque não tem como falar do nascimento de Jesus sem falar da sua vinda definitiva. Ao mesmo tempo que você recorda o nascimento, você se prepara também para essa vinda gloriosa, para essa vinda definitiva do Rei dos Reis. O cristão é aquele que em cada dia sente que há esse novo caminho a percorrer. E esta é justamente a atitude de todos aqueles que são chamados a viver esse tempo de espera pelo Messias prometido por Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E peçamos à Virgem Maria, Mãe da Divina Providência, aquela que foi escolhida para ser a Mãe do Salvador, a Mãe de Deus, para que ela nos guie, nos acompanhe neste caminho do Advento, nesse tempo do Advento. E deixemos-nos guiar por ela, queridos, deixemos-nos guiar por ela para que Deus que vem não nos encontre fechados, não nos encontre distraídos, mas que possa, em cada um de nós, em cada coração, expandir um pouco do seu reino de amor, de justiça e também de paz. Sugiro que façamos um verdadeiro retiro espiritual, façamos um verdadeiro retiro espiritual e preparemos-nos bem para celebrar esse tempo de graça e salvação. O Filho de Deus nos visitou, não por acaso não, foi por amor, para que fôssemos redimidos, para que fôssemos alcançados por Ele, para que com a sua entrega, a sua generosidade, o seu amor, fôssemos justificados e um dia herdássemos os céus, a salvação eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.